Vamos embora. A manchete. Foguete SpaceX de Elon Musk explode minutos após o lançamento. Na segunda-feira, a decolagem foi suspensa minutos antes do horário programado, devido a um problema de pressurização do estágio de propulsão. Após o cancelamento, segunda-feira passada, dia 17, a SpaceX conseguiu lançar o foguete Starship. Nesta quinta-feira, 20, faltando um minuto para a abertura da janela, o diretor de voo pausou a contagem para a decolagem. Às 10h33, o foguete voou. Dos 33 motores do foguete, 5 falharam. 4 minutos depois da decolagem, o foguete explodiu no ar. Ele estava a 20 km de altitude. Ainda não há informações sobre o que gerou a explosão, mas a SpaceX afirmou que houve uma separação imprevista. Na transmissão oficial, a equipe da SpaceX foi vista comemorando. A equipe comemorou a coleta de dados resultando da decolagem do foguete. Esse era o primeiro teste integrado entre o Super Heavy, um lançador gigante com 33 motores, e o Starship. Mesmo com a decolagem sem todos os motores em funcionamento, a estrutura foi capaz de ganhar altitude. Era para não ganhar? A SpaceX comentou na sequência a explosão. Em um dos tweets, a companhia disse: com um teste como esse, o sucesso está naquilo que aprendemos e o teste de hoje vai nos ajudar a melhorar a confiabilidade Starship, enquanto a SpaceX busca tornar a vida multiplanetária. Eu imagino para vocês como foi o Saturno V, né? Como eles foram à Lua. Ninguém teve coleta de dados, ninguém teve primeira aeronave que explodiu, nada, foi tudo perfeito. Você vai para o além, para o espaço e o além. Você desce em julho de 1969, onde todos os computadores do mundo tinham a metade, todos eles juntos somados, tinha metade da capacidade desse celular que eu estou falando com vocês. E os caras depois fizeram um filme identitário onde botaram algumas negras calculando. Calculadores humanos são normais, eles faziam teste de parábola balística, sempre foram usados, desde a Segunda Guerra Mundial em profusão. Aí colocaram como heróis para fazer uma historinha, para contar uma narrativa, porque o americano adora vender peixe podre como se estivesse fresco. Não pelas profissionais, que eram profissionais como outras qualquer, na sua dignidade com o trabalho, mas o uso disso aí chega a ser patético, que disseram que um dos astronautas disse que eu só vou à Lua se for fulana que fizer o cálculo. Pelo amor de Deus. Está me lembrando a história do acidente da TAM em 1996, com o Cid Moreira, ou quem foi, dizendo o piloto nos estertores da morte, sem capacidade de discernir o que é certo ou errado, puxando o throttle, o acelerador ao máximo, rompendo os cabos com a mão. Eu vou salvar a escola, porque ele viu que lá de cima era uma escola. Foi o ato heróico para fechar o Jornal Nacional do dia. Eu nunca vi tanta calhordice junta. Nunca, nunca. Mais do que essa, só o pessoal da Starship, da SpaceX, dizendo que está muito feliz com a queda do bólido e que aquilo ali realmente foi um grande avanço, um grande passo para a humanidade. Então, um pequeno passo para a ciência, mas um grande passo para a humanidade. Só faltou falar isso. E a gente fica escutando isso e ninguém questiona. Eu queria saber por que só eu questiono essas coisas, por que só eu que venho a público ser o ranzinza, o mau caráter da história, por que eu estou sozinho nisso? Por que mais gente não faz a mesma pergunta? Pelo amor de Deus! Para quem não sabe, em 1996, um Fokker 100 da TAM, levantando o voo às 9h pouca da manhã, levantou o voo, abriu um reverso e ele mergulhou em stall. Logo, 30 segundos, 40 segundos depois, caiu, matou todos os ocupantes e ainda matou gente em terra, se não me engano. Claro que sim. Mas tinha uma escola no caminho e a Globo, para romantizar o negócio, para criar um romance, o piloto disse: o Cid Moreira, ou quem era na época, teve acesso, provavelmente, à decodificação das fitas antes que ela acontecesse. Eu vou salvar a escola. Eu confio plenamente que, como um grande profissional que era esse piloto, como são a maioria deles, na escolha ele faria essa escolha, com toda certeza. Com toda certeza. Tá? Mas com 1 hectolitro de adrenalina no sangue, 2 gotas de sangue correndo nas veias, ele estava em transe absoluto. Transe absoluto.
o corpo preparado para o fim. É isso que acontece. Como é que vai acontecer o momento exato da minha morte? Se ela for traumática, você vai ser inundado de adrenalina e você vai pouco sentir a coisa. Eu não estou querendo romancear a morte, eu estou querendo explicar o que acontece, processo de defesa do corpo humano. Acontece isso. E a gente passa por esse momento. Mas aí, no final, sempre a história é bonita, a história é romanceada. Muito longe da história verdadeira. O cara tentou fazer o máximo. E quanto mais ele acelerava, na realidade, ele teria que cortar aquele motor, mas não tinha uma mísera lâmpada no painel do Fokker 100, que naquela época já não era mais fabricada, porque a Fokker já tinha quebrado. Tá? Foi o avião que levantou a TAM. E não tinha nada, tanto é que mesmo sabedores do problema, 7 ou 8 comandantes que fizeram o voo simplesmente não conseguiram salvar o avião, mesmo sabendo o que era, não havia tempo. Rampa de subida, perigo máximo, curva da morte, onde velocidade, potência, aceleração, altitude estão num gradiente totalmente conflitante e aonde qualquer acidente que aconteça, o mais provável é ir para o solo e seja o que Deus quiser. E nessa condição de acidente, a física se sobrepõe a Deus e normalmente todo mundo morre quando salva alguém. É por um somatório de coincidências que aconteceram para isso ter ocorrido. Mas dificilmente numa subida, num momento de rampa, uma falha, um motor de falha múltipla, tá? Ou um processo de estolagem, estol em faca, alguém se salvar. Foi igual a TR-72 o outro dia, tá? Em que aconteceu isso. O piloto cometeu uma tremenda de uma cagada, uma barbeirada, mergulhou o avião em faca e simplesmente, faca é quando ele cai assim de lado, tá? Corte profundo, tipo Tramontina, e não tem defesa, não tem como mais. Foi uma falha humana, não tem como você corrigir mais. Ele entrou numa condição que é mais usado para helicóptero, que se chama curva da morte. Curva da morte no helicóptero é calculada por altura e velocidade. A curva da morte do avião tem outras variáveis, mas é aquilo ali. Então, você tem um gráfico que, quando você está dentro dele, você está dentro da curva da morte. O que é? Se acontecer uma falha ali, você vai cair. Nada vai conseguir te segurar. Se estiver fora dali, você tem chance. Aí vai da habilidade e da capacidade do piloto. Fora da curva da morte, as coisas podem acontecer. Ali dentro, não. Isso daí é alta tecnologia americana, que não serve para nada atualmente. E, para isso, eu vou mostrar para vocês aqui, para fechar esse vídeo, algo que eu separei para vocês. Eu tenho outra coisa para falar para vocês. Não foi só isso, não. Teve mais vergonha dos Estados Unidos. Marinha iraniana forçou o submarino dos Estados Unidos a emergir. A Marinha iraniana afirmou nesta quinta-feira, dia 20, que forçou um submarino americano a emergir ao cruzar o Estreito de Hormuz. Uma afirmação rapidamente negada pelas autoridades americanas. Eles negam tudo. O comandante da Marinha iraniana, Shahram Irani, disse que o submarino USS Flórida submerso estava se aproximando das águas territoriais, em um silêncio total, nem tão total que foi pego. Um submarino iraniano forçou a subir à superfície depois que ele entrou brevemente em águas territoriais iranianas, se ele é a televisão estatal. Segundo o comandante, a República Islâmica vai levar o caso às instâncias internacionais. Vocês imaginam se tivesse um submarino iraniano na Baía de São Francisco, né? Isso é para vocês verem quem é Saturno. Tá? A quinta frota que é responsável por aqueles lixos afundando. Isso é mostrando, isso daí o Ohio é o mais sofisticado que eles estão levando o Ohio. Provavelmente foi interceptado por um pequeno Lada russo. Eu acho que eles têm Lada, assim, russo, que é um soberbo espetáculo de submarino. Pequeno submarino, mais silencioso do mundo. As últimas versões do Lada são fantásticas. Mas o principal eu trouxe para vocês aqui, mostrando toda a incapacidade desse Ocidente, desses Estados Unidos, e digo para vocês que em nenhum momento da Guerra Fria
houve uma supremacia tão grande, do que a supremacia que existe no momento da Rússia para os outros. Só existem cinco mísseis. Só existem 5 mísseis hipersônicos. O que é um míssil hipersônico? É um míssil que voa acima de Mach 5. Mach 5. Então, é o seguinte, só 5 voam acima disso. E os russos voam bem acima disso. A Rússia tem 4 deles. Começa pelo Iskander-M, médio alcance, menos de 1.000 quilômetros. Ele usa veículos lançadores, o 9P-78-1, e ele alcança 50 quilômetros de altitude na estratosfera e tem uma velocidade de Mach 7, ou 8.600 quilômetros, ou 2.400 metros por segundo. Ele é manobrável ao extremo, praticamente impossível de interceptar. Em 6 minutos, ele alcança um objetivo a 750 quilômetros e tem uma ogiva de 480 quilos, que pode ser convencional ou tática. Esse é o primeiro deles. Vai anotando aí. Mach 7. Depois tem o 3M-22, o Zircon, que tem até 1.000 quilômetros de alcance. Ele voa normalmente numa faixa de 30 a 40 quilômetros de altitude, totalmente manobrável, alcança Mach 9, ou 11.000 quilômetros por hora, ou 3.000 metros por segundo. E é uma versão embarcada, ele é usado normalmente em navios e submarinos. Tem uma ogivazinha de 400 quilos de explosivos convencionais ou uma cabeça nuclear sempre tática. Tem também o KH-47M2 Kinzhal. Esse sim, não é Mach 12, Mach 10, é Mach 12. 14.000 quilômetros, ou 4.100 metros por segundo. Tem um alcance, de acordo com sua plataforma, short, curto, com 2.000 quilômetros, lançado pelos MiG-31, os aviões interceptores mais velozes do planeta atualmente. Ele alcança 2.000 quilômetros no lombo desse aí. Mas, num Tu-22 ou num Tu-160, ele vai a versão long dele, com 3.000 quilômetros. Ele tem uma ogiva de 500 quilos e o erro dele é em torno de 1 metro. A precisão dele, com seus 4 sistemas de navegação, faz isso dele. E temos o Avangard, o planador de reentrada. Ele pode subir num Sarmat ou num Yars, e ele alcança até Mach 30, ou quase 10.000 metros por segundo. O Avangard consegue levar uma ogiva nuclear de 3 megatons. Ele já é estratégico, ele não é tático, ele já é uma ave do juízo final. Ele é chamado meteoro, porque ele cai como um meteoro. Você não consegue enxergar ele descendo. Você não consegue fazer nada. Ele é altamente manobrável. Todos esses são altamente manobráveis. Todos eles. Todos. Esses são os 4 russos em operação no mundo. E tem o Dongfeng, o DF-17 chinês, que ele é acoplado a um planador. Ele é como se fosse um planador, ele usa combustível sólido. Ele é basicamente um destruidor de porta-aviões e voa a Mach 5.5, aproximadamente 1.900 metros por segundo. O Dongfeng é o único míssil operacional no mundo
não russo hipersônico. Inclusive, outro dia eu ri muito quando alguém falou que hipersônico não serve para nada. Realmente. A raposa com as uvas verdes cada vez se faz mais presente no nosso ideário de tolice, de imbecilidade. E eu não sei de onde que sai esse pessoal. Hoje, uma guerra total, aquela que a Rússia não quer, que ninguém quer, mas que às vezes parece inevitável, tem esses personagens. A capacidade delivery que um país tem de entregar ao outro esse armamento. Como você vai interferir para que ele não caia no seu quintal? Bem, eu quero dizer para vocês que todos esses mísseis aqui praticamente são interceptáveis. Não tem como interceptá-los, porque eles voam como se fossem... Eles não são mísseis balísticos, não são ICBMs. Eles não têm comportamento do Minuteman. Eles são mísseis altamente manobráveis. Porque, por exemplo, hoje você pode pegar um Sarmat e jogar só o Avangard nele, usar ele apenas como veículo propulsor. Ou então múltiplas cabeças, que cairão cada uma com 300 quilotons, em média 500 quilotons. Uma chuva de 6 a 16 é levada apenas por um desses veículos. Os Estados Unidos não tem nada disso. Está aí Elon Musk, está aí o 183, acho que é 183, o modelo da Lockheed Martin, que foi descontinuado e ele só tentava simplesmente alcançar 5,5. Nunca alcançou essa velocidade. Isso o jardim de infância dos hipersônicos no mundo consegue. Tem míssil hipersônico russo de 1970. O Moskvit já tinha a categoria de hipersônico. E de lá para cá, né, é um ramjet, sistema múltiplo de aceleração, jato de aceleração, e depois scramjet e ramjet. Tá? São sistemas de propulsão dessas maravilhas. E esses últimos aqui, eles levam um sistema sólido, líquido, de combustíveis único. E por isso os Estados Unidos não têm nada disso. Ou seja, a capacidade de delivery, e não fomos para o fundo do mar, onde os Estados Unidos têm boas máquinas, mas ainda mísseis sofríveis. Tá? São os Trident confiáveis, porém não muito. São os Trident que são a espinha dorsal em cima dos Ohio. Ohio é esse submarino que levou Ohio lá no Estreito de Hormuz. Humilhado, um país que está do outro lado do mundo, colocando a sua frota dentro da casa dos outros. Esse pessoal tem que sofrer um corretivo. Se não for de mim, que seja de Deus, de uma entidade divina, porque é assustador o que eles fazem com o mundo, com o povo, e ainda sempre encontram um anal de patetas nos países de origem para fazer odes a esse país. Eu não tenho nada contra o povo americano. Agora, culturalmente, intelectualmente e pragmaticamente falando do processo de quem domina a política daquele lugar, é igual a Israel, nada contra o povo de Israel, nada contra o judeu de Israel, a maioria deles, todos com máculas, manchas e marcas na família, de gente sofredora, de gente que morreu, de gente que foi assassinada, de tudo quanto foi gente. Todos eles têm um antecessor em algum lugar assim. Mas existe uma camarilha ali, os sionistas que tomam conta de tudo e tomam conta também da Europa, das finanças da Europa, dos avant-garde, de outro avant-garde, tá? Dos BlackRock e de todo o dinheiro impresso nos Estados Unidos. Por isso que eles não vão sossegar fácil, vão criar problema em tudo quanto é lugar. O Brasil é preferencial a ser vítima disso tudo, porque pela fraqueza, pela tibieza dos nossos dirigentes, que todo mundo gosta de um fla-flu, de uma mamata, de uma chupeta e de outras coisinhas mais, outras cocitas más. Aqui é praticamente impossível você falar no termo de coalizão, um pacto como o de Moncloa. Aqui não, aqui o pessoal entra, essa New Left mentirosa, com essa direita caquética, todos eles antinacionalistas, todos eles preocupados única e exclusivamente com a sua prole, com a sua tribo, com o seu pessoal, e nenhum compromisso
com o país como um todo. Compromisso que eu assumi, que eu assumo junto com vocês, de sempre ter essa mesma narrativa. Antes de tudo, eu sou a favor do presidente que está sentado. O Lula foi canalha, o PT foi canalha, tentou criminalizar velho babão, velho bijão, velho otário na porta de quartel. Tá? Mas ótimo, não é motivo para impeachment, é motivo para sentar e fazer um grande pacto, uma grande coalizão, mostrar que podemos fazer isso. A história mostra que muitas vezes isso aconteceu e, nesse período, começou um período de pujança muito grande para o país. Aconteceu com a Espanha mais recentemente, onde nós tivemos uma alavancada de sucesso exatamente em torno daquele pacto que rodou em 1977 e melhorou demais a condição. Depois deteriorou tudo, porque a gente vai para o caminho dos outros, vai pela perna dos outros, vai pela cabeça dos outros, pela mentalidade dos outros. Os Estados Unidos criou um pragmatismo, uma doutrina econômica na Europa e nos países títeres como os nossos, uma mecânica cruel, amarrada e atrelada ao dinheiro deles. A Rússia desmascarou tudo isso. A sua grande arma é o dinheiro, eu não preciso dela, nós vamos destruir você, então destrua. E vieram para a destruição e não destruíram nada, e estão sendo destruídos. Ontem eu falei dos países que a Rússia conquistou, e muitos países a Rússia conquistou, pelo menos 20 na África, o Oriente Médio inteiro, fazer uma grande frente contra isso que aí está. A luta é grande, é longa, é meio inglória, mas vale a pena, toda luta vale a pena. Essa daqui é apenas mais uma.